E o termo, Guilherme, eu fiz algumas pesquisas, né, no Google, cara, não tem muitas coisas abrangendo, né, essa área aí. O que você pode falar pra Cara, gente do que... neuropsiconutrição, Sim, ela vem da união basicamente de algumas áreas que são já existentes, legal, só que às vezes essas áreas não se conversam, que é a neurociência nutricional, legal. psiquiatria nutricional e a neuronutrição. Então são essas áreas e a psicologia também, tá? São essas áreas que quando a gente integra, a gente entende o que é a neuropsiconutrição. Porque quando a gente, por exemplo, faz dietas ou estuda nutrição, a gente entende que vai muito além da prescrição dietética, das diretrizes, Sim. das recomendações. E aí nós precisamos entender comportamento, que aí envolve a neurociência, a mentalidade da pessoa, o que ela pensa, o porquê que ela faz aquilo, que vem da psicologia, e a neuronutrição, que são as estratégias nutricionais para transtornos específicos, ou estratégias nutricionais de alimentos, de compostos que agem no cérebro. E aí, quando a gente integra isso, é essa grande área que é a Sim. neuropsiconutrição. Então, foi daí que surgiu basicamente esse nome. E aí, hoje eu coordeno essa primeira pós-graduação em neuropsiconutrição, onde a gente faz essa integração e tenta, né, de forma mais didática possível, ensinar os alunos como tratar de fato os pacientes ali com as estratégias que nós temos em transtornos específicos, seja mentais, seja doenças neurodegenerativas, transtornos do neurodesenvolvimento também. Uhum. Fica à vontade, Ivan, faça as Cara, honras. eu já tô aqui, minha cabeça já tá, construindo ideias. Por quê? Quando a gente escuta esse termo, e quando eu escuto você falando assim também, é legal, porque como psicólogo, vou falar desse lugar aqui, a gente não está falando de um ser humano que é separado, né? A gente nunca fala de um ser humano que é recortado. A gente estuda ele recortado, né? Estuda essa área, mas é fantástico quando a gente tem a possibilidade de reunir todos esses conhecimentos e entender o ser humano pelo viés da nutrição, mas que não é só conta, né? Não é só o tanto de caloria que você vai consumir aqui, o tanto de caloria que você vai comer, os nutrientes que estão ali no seu corpo, mas toda a gama daquilo que se faz no seu corpo, né? Então a comida, pela pessoa, pela existência, pela cultura também, porque a nutrição, eu imagino que não também fuja muito disso também, ela também permeia esse lugar. A cultura regional. A cultura regional. Então, primeiro, o termo e a proposta já é fantástica por si só. E eu queria ouvir de você um pouco, Guilherme, como isso se dá? Eu fui lá fazer uma consulta com você, ou então eu estou fazendo a parte da aula. Como é que isso se dá? Porque eu já fui em alguns nutricionistas, ali a gente tem já um caminho, um viés. Tá. Como é que esse viés, como é que você lida com uma pessoa, por exemplo, vem lá no teu consultório e fala, poxa, eu tô com um problema de ansiedade, eu tenho questões de ansiedade, depressão. Como é que isso permeia dentro dessa proposta que você está trazendo, assim? Tá, perfeito. Já vou por aí. Perfeito. Hoje, só para ficar claro, né, mas a maioria do meu público sabe, eu só faço consultas cognitivas, que são para transtornos, onde nessas consultas não envolve prescrição dietética. Eu não passo uma dieta, mas sim orientações nutricionais, tá, gerais. Então, é a suplementação, são orientações, estratégias específicas para os transtornos, sem a prescrição dietética. Certo. Mas já trabalhei muito também com isso, que é a prescrição de dieta junto com essa parte. E aí, assim, como funciona? O paciente vem, normalmente querendo um objetivo estético, na grande maioria das vezes, mas, como toda pessoa, como um ser humano comum, vai ter ali atrás um estresse, ansiedade, insônia, que são os mais comuns, né? Ou problemas cognitivos. Quando nós estamos nessa área, e isso eu deixo muito claro, é muito mais importante a gente entender por que o paciente busca aquele objetivo do que, de fato, outros fatores. Porque, por exemplo, a pessoa vem no seu consultório falando, eu quero emagrecer. E aí, como um nutricionista comum, você fala, você quer emagrecer quantos quilos? Você vai fazendo essas perguntas padrões de anamnese. Só que entender o motivo, que muitas vezes está ligado aos valores desse nosso paciente, é muito mais importante. E quando você pergunta por que você quer emagrecer, isso abre um leque, né, dentro da cabeça da pessoa, às vezes deixa confusa, mas no final sempre vai levar um valor. Eu quero emagrecer, e aí com perguntas estruturadas você leva ela a essas respostas. Eu quero emagrecer porque eu quero me sentir melhor, quero cuidar do meu filho X, me sentir bem na praia, isso vai elevar minha autoestima. E aí você conecta esse objetivo a esses valores. Esse é o primeiro passo dessa consulta. E segundo, é estimular a mudança de comportamento.
Porque só um plano alimentar, por exemplo, se você passa em consulta, fala que quer emagrecer, Sim. e eu te dou um plano alimentar, ó, essa é a sua dieta, você vai comer de 3 em 3 horas, isso, eu não estimulo ou eu não te ensino a mudar o comportamento, Boa. que é o que de fato faz você ter adesão à dieta. É como se, por exemplo, eu te desse um quadro e aí eu te dou um martelo e falo, ó, você vai pregar esse quadro na parede. Só que você não tem um prego. E é a mesma coisa de eu te dar um plano alimentar, você tem o prego, que é a dieta, só que você não tem, quer dizer, você tem um martelo, só que você não tem um prego, que é justamente a mudança de comportamento, o entendimento disso, o que você precisa fazer na rotina para conseguir seguir essa dieta. E aí, dentro dessa área, a gente entende quais são as limitações do paciente, então, e entende também outras coisas, né, que vão além de valores. Que é, por exemplo, o que você ganha se você obter isso, se você emagrecer. E o que você perde? Porque muitas vezes tem algo impedindo essa pessoa de começar o processo de emagrecimento. Seja o social, seja as amizades. Ela sabe que no fundo ela vai perder algo, ou na cabeça dela, por crenças, vai ter alguma coisa que vai dificultar esse processo. Ou a dieta é chata, ou vai ser muito restrita, ou ele vai cortar todos os meus doces. Então, essas crenças sustentam esses comportamentos. E quando você pergunta o que você perde ao emagrecer, ela vai expondo tudo isso. Ah, eu perco vida social, porque eu vou sair menos, eu perco interagir mais com meus amigos, porque sempre que a gente sai, a gente come porcaria. E aí, eu entendendo isso, eu consigo criar estratégias para que ela não perca isso também, para conservar o que é mais essencial para ela. E além disso, então, além dessas outras perguntas que a gente vai estruturando, pegando os valores, entendendo o que ela perde com isso, o que ela ganha, nós vamos entendendo o que é mais essencial nesse processo, as mudanças de comportamento. Então, por exemplo, além das crenças, essa mudança de comportamento ela é basicamente o mais importante na consulta, porque a pessoa ela sabe o que ela precisa fazer, só que ela não sabe como fazer. Então, Nutri, eu só tenho de manhã para treinar. É o clássico. Que horas ela não treina? Que horas você pretende treinar? Ah, eu quero treinar de manhã, acordar e já ir treinar. Quantas vezes por semana? 4. Só que quando você faz perguntas mais estruturadas de mudança de comportamento, você pergunta, então, que horas você vai precisar acordar para treinar esse horário? Que horas você precisa dormir para dormir esse horário? O que você precisa fazer para estar dormindo esse horário? Segunda, quarta, quinta e sexta, você consegue? Não, segunda eu tenho aula de inglês. E aí, nós estruturamos toda a rotina do paciente para que ele entenda o que ele precisa fazer para conseguir cumprir aquelas metas. Se eu entrego uma dieta e o paciente não tem um hábito, por exemplo, de ir no mercado, como que ele vai fazer dieta se ele não sabe cozinhar? E aí disso estão as perguntas. Você cozinha? Não. Então, o que você vai fazer para conseguir? Você vai pedir marmita? Ah, posso pedir. Já tem uma indicação em algum lugar. E aí você vai fechando para evitar erros. Então, basicamente, a neuropsiconutrição é isso. Essa consulta que vai estimular o paciente a mudar o comportamento e entender o que ele precisa mudar. Quais comportamentos ele precisa adquirir, quais comportamentos que ele precisa deixar de lado, por que ele precisa deixar de lado. E aí, no final, basicamente, ocorre a prescrição dietética, a prescrição de metas, e geralmente as metas são progressivas. Então, você quer começar a treinar musculação, mas hoje você não treina. Então, beleza, sua meta é uma vez por semana. Se você conseguir 4, ótimo, mas a sua meta é uma vez por semana. E disso a gente vai colocando outras metas tangíveis ao longo da semana para que isso vá motivando ela ao longo do processo. E uma coisa excepcional, assim, que eu acredito, é que é muito mais importante nós motivarmos o paciente no processo ou pelas recompensas do processo, que é basicamente isso. Estou conseguindo cumprir essa quantidade de água diária, treinando X vezes por semana, comendo tanto de fruta por dia, dormindo tantas horas por noite, regulação intestinal. E ela vai engajando nisso do que nós estimularmos o objetivo pensando na recompensa futura, que é o emagrecimento. Sendo que o emagrecimento, às vezes, é a longo prazo e ela vai precisar passar por todo esse processo. Então, a ideia é engajar ela no plano de ação e não no objetivo futuro. Sim. Porque senão ela pode se frustrar no meio desse processo. Se eu coloco na cabeça dela que ela vai emagrecer 10 quilos e depois de um mês, por exemplo, ela não emagrece, frustração, decepção, vai sair da dieta e vai
vai voltar ao estágio Uhum. inicial. Então a gente engaja nessas tarefas que são semanais, que vão fazer com que elas cheguem no objetivo final.